se tornou um propósito. Eu tenho prazer em atender, eu tenho prazer nas vendas, eu gosto, né, de estar em conexão com as pessoas, entender a dor delas e conseguir ajudar, né? Eu me sinto contribuindo com a sociedade perante isso, entende? Olá, eu sou a Leidiane Munhoz e estamos mais um episódio do Conexão Business Podcast. E eu sou Gisele Marques. E estamos com um casal incrível do mundo corporativo e a Gisele vai falar um pouco e apresentar eles para vocês. Hoje nós estamos aqui com o Jonathan Dalfarra e a sua esposa, Leila Barbieri. Conta pra gente um pouco da trajetória de vocês e quem são vocês. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Quero agradecer a oportunidade, né? Bom, falar um pouquinho de mim. Eu comecei nessa área recentemente, né? Já trabalhava com vendas, mas na empresa que eu trabalho hoje tive um resultado considerável junto com a minha esposa, que sempre foi o meu pilar de tudo, né? Que ajudou a gente sempre estar trabalhando, né, novos métodos. Ela já era da área corporativa, ela me inseriu, me treinou para isso e eu me encontrei na área, né? Ajudando pessoas, realizações, pessoas que viam um sonho muito distante. Hoje fica mais apalpável, mais fácil para elas, né? E esse é um pouquinho de mim que eu vou falar. Bom, eu me chamo Leila, né? Como vocês falaram, sou do ramo corporativo, trabalho na área de comércio exterior e logística há mais de 25 anos, sou mãe de 3 meninas e sempre tive esse lado empreendedor muito forte, porque venho de uma família de comerciantes, então cresci dentro de um comércio, né? Então temos esse lado muito voltado aí para a área de vendas. E estamos aqui para contribuir com vocês nesse episódio. Prazer estar aqui Com vocês, obrigada Sejam pelo convite. bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Você falou, né, que agora você começou a trabalhar nessa área e realizando os sonhos, né, das pessoas, né? Conta pra gente como que é um pouco sobre você estar na Demicon, é isso? Isso. E como é que funciona? Eu sempre tive um certo receio com consórcio, com investimento, né? Porque era uma coisa que não é palpável, né? Como a gente estava dizendo, é um negócio distante. Para você adquirir um imóvel, uma casa, um carro, até uma metodologia de um sonho é muito distante. E o pessoal acha que isso, hoje em dia, é mais difícil, até porque os financiamentos estão um absurdo, né? Se a pessoa não tem um dinheiro à vista, então isso limita muitas pessoas de fazer, né? E eu me encontrei no consórcio porque quando eu comecei a entender e eu vi que a gente pode dar uma alavancagem financeira muito mais rápido do que você tentar juntar um dinheiro que não tem uma disciplina financeira ou fazer uma poupança, você pode fazer um negócio mais planejado com uma consultoria, certo? Então, o pessoal não tendo conhecimento disso fica mais difícil. E a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a ver uma oportunidade para as pessoas que eu conhecia, para os familiares, e isso foi transformando a vida das pessoas e eu me senti realizado. E as pessoas satisfeitas. Então, isso para mim se tornou um propósito. Eu tenho prazer em atender, eu tenho prazer nas vendas, eu gosto, né, de estar em conexão com as pessoas, entender a dor delas e conseguir ajudar, né? Eu me sinto contribuindo com a sociedade perante isso, entende? Ai, legal. E Leila, e você? A gente estava conversando um pouco ali, você falando que você nasceu no mundo corporativo. Qual foi o start, o início que você começou a fazer da parte da logística, de tudo isso que você está trabalhando? Qual foi o início assim, que você pensou, meu Deus, essa é a área que eu quero seguir? Não teve muita intuição na época, né? Foi meio que ali o que aconteceu de momento, né? Eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Paraná e quando eu cheguei em Curitiba, eu sabia que eu queria trabalhar nessa área de mercado externo, né? Devido à minha formação. Então, eu acabei entrando nessa área e estou aí há 25 anos. Sempre trabalhei minha carreira em grandes indústrias multinacionais, então é uma área que a gente gosta muito, né? A logística, ela é uma área que ela te dá muita visão ampla de todo o processo, você precisa ter uma visão sistêmica de toda a cadeia de uma empresa. Então, como eu venho na área industrial, né, eu trabalhei muito em automotivo, trabalho hoje numa indústria de papel e celulose, que é um ramo um pouco diferenciado, mas você precisa entender toda a cadeia de processo. Você tem que ter ótimas habilidades de negociação e, basicamente, ser uma boa resolução de problemas, porque logística é uma cadeia que impacta tanto quem está dentro da empresa como os teus clientes fora. Então, essa habilidade de gerenciar tempo,
de gerenciar processos, né, que é muito importante, ela sempre teve na minha carreira, né? Então, não foi uma intuição, é uma área que eu gostaria de fazer parte. Então, nessa carreira a gente vai crescendo, vai criando habilidades, né? Então, você trabalha muito com projetos, você trabalha muito com times, né? Porque logística é uma área muito grande, que é uma cadeia de processos que tem toda a movimentação do que chega na empresa de produtos e tudo que você manda para fora nas vendas de produtos passa pela logística, então é uma área que interfere em todo o processo da empresa, né? Todos os produtos que você compra para abastecer uma fábrica é transportado pela logística. E tudo que essa fábrica produz e que ela vende é transportado pela logística, né? E a logística de mercado externo, ela é um pouco mais delicada, porque aí você tem a parte de exportação, importação, que são processos muito específicos que demandam muita atenção e cuidado. Então, essa área, ela não foi planejada, aconteceu, e na medida que você vai construindo a tua carreira, você vai se capacitando, né? Buscando especializações para você virar um profissional de referência no mercado também. Bom, agora eu vou aproveitar já, né, esse gancho e sabendo que você já tem uma carreira já bem consolidada e você também está no ramo do consórcio junto, né, com seu esposo. Quando o Jonathan começou no consórcio, eu te confesso que eu não conhecia muito da ferramenta, né? Nós não éramos nem clientes, não tínhamos carta de consórcio. Mas por habilidades, a gente estuda muito, né? Quando você está no mercado de trabalho, eu vejo que hoje, para você ser um bom profissional, eu falo que você é contratado por uma empresa pela tua capacidade, né? Obviamente a empresa está olhando o teu currículo e você acaba sendo mandado embora pelo teu comportamento. Geralmente é assim, né? Se contrata pelo que você está falando, que você tem no currículo, mas no dia a dia você vai se mostrar quem é você. E você acaba sendo demitido pelo teu comportamento, né? Quem você é como pessoa. Porque, na realidade, nós somos o que somos. Então, o consórcio, nós tínhamos um amigo que eu já conhecia de longa data, que é o nosso gestor hoje, né, que é o André Borba. Ele é um cara que é referência na Demicon, na área de consórcios, e ele tem uma carreira mega promissora. E a gente está falando de um gestor que tem 22 anos. 22 anos. Ele tem um ticket aí acima de 100 mil reais, vamos falar, e é um mega do empresário. Esse cara já era referência para mim, e a minha família tem loja de carro, minha irmã é dona de uma loja de carro, e eu trabalhei nesse ramo também. Então, clientes acontece que chegam na loja de carro, e o que a gente tem de retorno? Para você passa num dia 10 clientes, e 8 têm a ficha reprovada, né? Seja por pendências financeiras ou por score. Então, esse meio já é conhecido meu, de você ter o não de um financiamento de veículo, né? E o mesmo deve se aplicar no imobiliário. Então, o André é uma pessoa que eu conheço de longa data, e quando o Jonathan saiu da outra área que ele trabalhava, eu fiz esse benchmark e colocamos o Jonathan na Demicon, mas eu não conhecia nada sobre consórcio, eu só indicava e estava ali buscando essa prospecção. Então, eu acabei estudando a ferramenta, porque é meu perfil entender o que a gente está fazendo. Eu acho que você só é bom em algo quando você entende daquilo, né? Você que trabalha com moda e cabelo, você tem que ser boa no que faz. A gente também foi entender do produto. Então, eu estudei tudo sobre o consórcio e tento estar sempre me qualificando, porque é muito pouco tempo que eu tenho para me dedicar para isso. E eu entendi que era um produto fantástico, né? Que eu gostaria de ter e que seria muito bom nós vendermos esse tipo de produto. E aí estudei a rentabilidade do negócio, vi que era muito, muito produtiva e muito rentável, né, para você ter um ticket alto de renda, e acabei começando a me dedicar mais nisso. Obviamente que eu trabalho nas minhas horas vagas, fora do meu expediente, né, porque o CLT te demanda muito tempo, mas o que eu trouxe da minha carreira, eu uso muito o processo, a disciplina, e apliquei nas minhas vendas. Porque consórcio é confiança. Você não vai comprar o consórcio se você não conhece a pessoa, se ela não te dá uma segurança, uma conexão. E eu tenho um networking muito grande de clientes, fornecedores, parceiros no longo da minha trajetória. Então, acaba que para mim é muito fácil oferecer o produto, né? Sim. Porque a pessoa vai estar comprando um investimento. Então, eu entrei no consórcio dessa maneira. Foi meio que de paraquedas, assim. E vocês andam juntos. E qual foi, Jonathan,
a sua venda que mais marcou dentro da sua trajetória e como que você executou essas vendas? Quais foram a metodologia? Você tem alguma coisa que você acha que o vendedor precisa ter dentro da comunicação? Como que você aborda isso? Olha, a venda mais, né, é a primeira, né, que você tira que você entra bem seguro no negócio, mas depois você vai criando confiança, vai entendendo o produto, vai aprendendo a se adaptar, né, porque a postura, é tom de voz, então tem todo um padrão a ser seguido, um método, né. E a Leila, como ela veio do mundo corporativo, ela me ensinou a se portar, como explicar para o cliente, porque não basta só você vender o produto. Você tem que entender a dor do cliente, o que que ele precisa, certo? E a primeira venda que eu tirei, que eu fiquei mais assim, que me chocou, foi quando eu comecei a fazer conexão fora do Brasil. Hoje eu tenho clientes nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Boston, né? São brasileiros que vão para fora, mas têm a mania de guardar o dinheiro, mas é um dinheiro parado, certo? E esse dinheiro parado não é rentável. Ele tem que estar em circulação, certo? Então, muitos brasileiros que vão para fora, eles não sabem disso. Eles guardam dinheiro, vou juntar lá R$ 10.000. Tudo bem. Mas você está se programando nesse tempo que você está ganhando dinheiro, como a pessoa ganha em dólar ou em euro, o consórcio, para nós aqui já é barato, imagina para quem é de fora. Então, cartas de 500 mil a 1 milhão fica fácil para ele pagar. Então, até lá a gente vai dando uma consultoria, a gente já vai bolando algumas estratégias. A Leila também tem alguns contatos, a gente sabe as melhores áreas para ser investida, onde vai crescer, onde não vai. Então isso coloca a gente um pouquinho à frente no mercado para saber dar um direcionamento para o cliente. E é aquele, igual eu falei para vocês um pouquinho antes, que é o de você realmente atender o teu cliente, né? Dar o suporte necessário. E esses clientes me indicam mais. Então, essa venda dos Estados Unidos foi o que me deu um up, assim, foi o que abriu minha cabeça. O horizonte é grande, dá para a gente alcançar uma margem mais longe. E é o que a gente vem trabalhando em cima, assim, que me dão alguns resultados. Bacana isso. Aproveitando já, né, todo esse momento de falar. Como o mercado imobiliário hoje está bem aquecido, conta pra gente para quem é indicado o consórcio. Hoje é para pessoas, para empresário, para pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo que tem vontade de fazer um investimento, que tem vontade de pegar um carro, uma casa, mas qual que é a vantagem do consórcio nisso? É de você fugir de taxas absurdas, né? De juros, de um financiamento e uma coisa planejada, porque às vezes no calor do momento, aquela ansiedade, você acaba adquirindo alguma coisa que não era uma emoção e passou. Agora, com o consórcio, o planejamento que a gente faz, o consórcio não é uma mágica, e sim um planejamento. O consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Vários clientes às vezes vêm até mim, eu quero isso para contemplar amanhã. E a gente não promete contemplação. Porém, tem uma estratégia de planejamento que a gente aplica e realmente dá certo. Os resultados estão vindo em cima disso. Então, como é que funciona? A pessoa tem a vontade de adquirir um carro, tá? Primeira pergunta: quanto que você pode pagar de parcela que caiba no seu bolso para não atrapalhar suas despesas do dia a dia? Porque vamos fazer um comparativo. Já aconteceu de clientes que tem um exemplo de R$ 3.000 de renda e ele quer fazer uma carta de imóvel de 200 mil. Eu sei que uma parcela chega a quase R$ 1.000. Então, R$ 1.000 entre um cara que tem uma família e tem duas crianças, eu não vou conseguir atender ele. Então, a gente atende esse personalizado. Ou, às vezes acontece assim, da pessoa também querer adquirir um patrimônio mais elevado e chegar para a gente para fazer uma negociação e não ser o atendimento da prioridade que ele quer, porque ele quer realmente algo imediato. Então, eu como profissional especialista, eu falo, não, então o teu negócio é um financiamento, Sim. porque é um planejamento para você realmente querer uma coisa, não pegar no calor do momento. O consórcio é a médio e longo prazo, né? Obviamente que tem estratégias para você ter essa contemplação antes, né? Porque tem modalidades, né? De lance embutido, além do sorteio. Então, mas como ele falou, o consórcio não é para todo mundo. Você precisa entender que é como se você estivesse guardando um dinheiro, mas que aquele dinheiro vai se transformar no teu sonho, que é um imóvel ou um carro. E, Isso é muito e bom. outras coisas que as pessoas não sabem, ela contratando o crédito do consórcio não é igual uma bolsa de valores, que é um negócio instável. Volátil, né? Exatamente, pelo contrário, ele sempre vai valorizar o teu crédito, tá? Então, o que que acontece? A pessoa entra pagando uma carta de 200 mil, no final do consórcio, ela vai estar com um crédito maior por causa do reajuste do INCC, que é anual. Ou seja, a pessoa não vai pagar um juros abusivo e vai ter o retorno que ela realmente, claro, com uma consultoria de qualidade, certo? Então é mais dessa forma assim.
E outra coisa que a pessoa, os valores dos lances, né? É mais ou menos assim, a pessoa fica à mercê do sorteio, né? Então, se a pessoa não tem uma consultoria do consórcio para ela poder integrar, ela fica realmente a 3% somente do sorteio. Hoje tem outras estratégias que você usa o valor próprio da carta. Digamos, ela disponibiliza, você faz uma carta de R$ 100.000. Eu consigo disponibilizar para você 25% da própria carta para você entrar como lance. Então não é igual antigamente, que era só o lance livre e o sorteio. Sim. Então, automaticamente, você tem mais possibilidades. Então, isso era em 2008, antes da lei de Bacen, que é a lei 11.795, que diz que todo o dinheiro que entra em grupo tem que sair em contemplação. Então ele atinge um determinado valor. Quanto mais esse valor, se todo mundo paga a parcela certa, do saldo financeiro do grupo, sai contemplações. Então, hoje tem grupos com 10, 20, 25 pessoas sendo contempladas no mês. Lance livre, o lance fixo e o lance misto, que você pode usar também a 20% da carta de crédito e também 20% em dinheiro, ou menos, né? Fazer uma composição. Isso. Eu vi até um corte do Pablo Marçal uma vez, que ele falava sobre o Isso. consórcio. Sim. E ele falava sobre uma pessoa inteligente, se ela quer atingir ali uma casa, comprar um carro, que é o melhor caminho. Vou dar um exemplo. Eu sou leiga e eu não entendo nada, nunca fiz consórcio. Vamos supor, eu tenho uma renda ali que eu possa investir 5 mil todo mês. Perfeito. O que você me aconselharia? Como que eu poderia fazer isso, dar os primeiros passos? Vamos dar um outro exemplo. Quero futuramente comprar uma casa de 2 milhões, né? A gente está falando sobre investidores que estão vendo esses vídeos aqui, vão ver também. Como que a gente vai fazer, como que a gente pode estar iniciando esses primeiros passos? O que a gente sempre aconselha para todos os clientes, né, é entender primeiro qual é a capacidade de parcela que esse cliente pode pagar. Como você falou, Leila, eu tenho R$ 6.000 disponível na minha renda, nessa minha composição familiar, que eu posso aplicar isso num investimento de consórcio. Então, o que a consultoria faz é isso: pegar o valor disponível que você tem e aplicar em que cenário de valores isso se enquadra, né? Então, hoje, uma carta aí de R$ 1 milhão, né? A Demicon, ela tem um grande diferencial, que ela te permite pagar essa parcela reduzida, em 50% do valor, até você ser contemplado. Isso torna o consórcio muito mais acessível e muito mais leve, né? Então, você tem um objetivo ali de 2 milhões. Hoje, se você for usar um parâmetro, você tem aí o financiamento imobiliário, né? Nós temos a Selic em 14,75, que é a estimativa que se fecha esse mês de maio, e você tem taxas altíssimas de financiamento. Vou fazer um comparativo rápido. O que tem acontecido no nosso cenário econômico do Brasil? As pessoas tiraram o dinheiro da poupança. E os bancos não têm dinheiro mais para emprestar. Consequente, os juros foi lá em cima, né? A inflação está super alta, então você não está conseguindo mais financiar como antigamente, que o banco não pedia entrada, que tinha muitas condições facilitadas. Hoje não mais. Hoje tem bancos que chegam a pedir até 60% do valor de entrada, então dificultou muito o acesso ao financiamento imobiliário. O consórcio ele vem com uma excelente notícia, que ele transforma isso numa forma muito mais fácil. Primeiro que ele não tem consulta da tua base, você vai ter isso mais lá na frente, quando for avaliar o crédito que você vai receber, esse crédito, e você vai fazer a alienação do bem, fazer essa avaliação do imóvel. Mas quando você entra no grupo, não é feita, né, esse pedido de aprovação tua. Discorde, comprovação de renda, ele é muito mais fácil para você iniciar o teu planejamento financeiro. Então, alinhamos a parcela. Você tem R$ 6.000. O que se enquadra no consórcio? Hoje, uma carta de 1 milhão, ela está na parcela reduzida 3.500, vamos dizer. Um pouco menos, eu não tenho valorizado. Então, você sabe que para 2 milhões seria um pouquinho mais que R$ 6.000. Você já tem esse alvo na tua cabeça. Leila, eu consigo fazer um pouquinho mais de ajuste. Então, você já entendeu que os teus R$ 6.000 cabem nessa proposta de 2 milhões que você precisa. Obviamente, contemplou, essa parcela vai chegar, né? Vamos lá, em quase R$ 13.000, vamos dizer, né? De valor. Mas se a gente for olhar para o financiamento, a gente está falando muito mais do que R$ 20.000 de parcela. Fora o prazo. Fora o prazo, que o consórcio é 220 meses. E a maioria dos financiamentos hoje bancários são de 320 a 360 meses. E tem aquela opção também de eu pegar também e vender a minha carta. Né? Isso. Existe um mercado grande, o Jonathan pode falar de cartas contempladas, né, Jonathan? É isso aí. Porque o que que acontece? Com a carta contemplada, né? Você
tem a opção da venda da carta, né? Para a própria Demicon. Para a própria Demicon, né? Você não é presa à Demicon, mas a Demicon ela vai fazer uma oferta para você, porque tem investidores também que precisam da aquisição dessa carta. A Demicon, dependendo da negociação, como for, pegando até 20%. Então, usando um parâmetro aí, você pega um valor considerável. E como é que faz? Alguns planejamentos, né? Inclusive, esses dias eu conversei com uma cliente, ela começou um investimento de 200 mil, contemplou essa carta, a Demicon fez uma proposta, pagou 60 mil. Isso na quarta parcela que ela foi pagando. Pegou 60 mil, tirou 30 mil e fez mais três cartas de 200 mil, certo? Cada uma, ela ofertou um lance de 10 mil reais, porque esses 10 mil, desses 30 mil que ela guardou, sobrou 30. Ela dá 10 mil de lance junto com o valor da carta de 25%. Então vamos lá, 200 mil mais 25% seria 50 mil, mais 10 mil de lance, 60 mil de lance. Hoje, no cenário como está hoje, o mercado aquecido, a gente consegue ter uma média de contemplação. Não estou prometendo, mas as chances aumentam muito, de quase 80%, 70%. É, Entende? a entrada sua no consórcio, ela vem com uma excelente opção, porque você pega essa renda que você tem disponível, né? Faz essa aquisição desse bem e vamos calcular aí num médio, longo prazo, se você hoje, Leila, eu vou pretender financiar isso daqui 2 anos. Entra no consórcio, porque daqui 2 anos você já vai ter sido contemplada provavelmente. Então, é um planejamento que ele é tangível. As pessoas têm essa visão que o John falou lá do passado, que o consórcio só saía no sorteio ou para quem tinha dinheiro para contemplar. Hoje não. São inúmeras variações de lance. Lance embutido, lance misto, lance fidelidade. Né? A Demicon tem várias formas de contemplação. E você entra, começa a pagar e torna esse sonho realizável, porque em algum momento você vai ser contemplada. Então, essa possibilidade ela exponencia, porque existe aquele perfil de cliente. Até investidores têm executivos hoje, empresas, que se ela não tem a dívida, ela não consegue programar. Né? Então, hoje tem investimentos seguros, CDB, CDI, LCA, Tesouro. Né? As pessoas diversificam os investimentos e o consórcio é um deles. Então, o que é importante nessa tomada de decisão? 2 perfis de público, né? O brasileiro não tem hábito de se planejar. A gente vem aí de uma pesquisa que saiu agora em abril, de que o Brasil está com mais de 77% da população endividada. É muita gente que não vai ter perspectiva de compra de bens, compras de carro, compra de veículo, de fazer transações comerciais. A gente está falando de afeta diretamente o comércio, né? Sim. Porque não tem poder de compra. Então, como que você vai mudar esse cenário planejando? Então, é preciso que as pessoas voltem a ter essa educação financeira. Hoje, uma carta de 100 mil reais, ela não passa de 350 reais de parcela. É muito fácil para você fazer um planejamento. E essa carta você pode comprar um imóvel, construir, reformar, quitar financiamento que você tem em aberto ou vender, como foi a sugestão dele, para você fazer capital de giro dentro da sua empresa. Então, são inúmeras possibilidades. Então, o que a gente recomenda para você que não tem disciplina financeira, mas que tem um sonho de ter uma construção de patrimônio, seja de veículo ou de um imóvel, mete o boleto e paga. Coloca ele na tua caixinha de prioridade. Você tem tua caixinha de prioridade. Eu tenho minha cirurgia, eu quero arrumar meus dentes, eu quero fazer um botox, eu quero comprar meu carro. Você tem tua caixinha de prioridade. Mete esse boleto dentro dessa caixinha. Ó, esses 600 reais eu tenho que pagar todo mês, porque ele vai fazer parte de uma construção de um sonho lá na frente. E aqueles que já têm a disciplina como você, eu tenho essa renda, eu quero aplicar. Como eu vou aplicar? É só buscar uma assessoria especializada que ele vai te orientar da melhor maneira. E pensando estrategicamente, vocês têm uma carteira de clientes. A gente falando sobre imóveis, tem proprietários de construtoras que fazem esse investimento? Porque a gente está falando de imóveis, né? Eles fazem isso? Sim, eu tenho parceria com algumas imobiliárias, né, que são clientes que, infelizmente, procuram imobiliária, não preferem um consórcio, mas não entendem as ferramentas que dá para fazer, tanto como construtoras, né? Já fecham para, digamos assim, uma construtora ela fecha cerca de vamos falar no cenário de 10 milhões para construir. Então ela vem até nós,
através dessa imobiliária, da parceria que a gente tem, né? Que a gente, qual que é a dificuldade hoje, né? Uma parte de uma imobiliária, a conversão de vendas por score, score baixo, né? Aprovação, né, do A crédito. aprovação e não consegue. Às vezes a pessoa tem uma renda, mas o nome não tá tão legal. Então, esses clientes, elas indicam pra gente, a gente consegue converter a venda e ainda ajudar a corretora. Porque o que que acontece? Quando a gente faz essa parceria, além da gente tirar aquele lead para o próprio imobiliário que estava frio, a gente torna ele quente e entrega de bandeja para ele. Contemplado, né? É como o cliente que chega na loja para comprar um carro, certo? Eu já tive nessa posição, eu já vendi carro. Então você vai responder para o cliente, olha, eu não sei o motivo, né? O banco ele não revela o motivo, ele só vê lá crédito negado. Então o cliente está com o crédito negado. Então o cliente chega para você e fala, realmente, Leila, eu tenho várias pendências no meu nome. Ou o meu score está muito baixo, porque eu não tenho movimentação. Então você vai perguntar para esse cliente qual que é a tua perspectiva de resolver essas pendências, limpar o seu nome. Ah, daqui uns 2 anos. Faz um consórcio. Porque com toda certeza, em 2 anos, tu já vai ter contemplado, tu já vai estar com o E teu só carro. complementando também, as pessoas, eu tô com o nome negativado, já aconteceu o caso de muitos clientes, eu não consigo, né? Não é problema, no caso, 2 anos eu vou quitar. Até lá você vai fazendo um consórcio, contemplou, você está pagando a dívida, mas você hoje tem acesso ao aplicativo do Serasa, você parcelando essa dívida, comprovando 3 vezes o valor da parcela, o crédito é liberado para você. Sim. Então, né, não tem aquela burocracia que era antigamente, né? Hoje a Demicola tem o próprio cartório dela. Então, facilita o trâmite, um prazo aí de 40 a 50 dias para pegar a contemplação. Não é igual antes, se for fazer por um cartório fora, é de 60, 90 dias para pegar. Então, muda mais o cenário. A Demicola facilita isso para o cliente. E a gente é pioneira no mercado. A Demicola tem mais de 33 anos no mercado. Então, a empresa que trouxe o consórcio para o Brasil se consolidou. Tanto que ela tem empresa em Orlando e em Miami também. Então, é uma empresa que vem crescendo absurdamente, né? O cenário do consórcio, ele casa com o cenário econômico do país. Né? A gente está falando que 77% da população está com endividamento, ou seja, com restrição ao crédito, como que essas pessoas vão ter acesso a compras de bens ou de veículos, né, ou promover essa melhora aí na economia? Então ele chega com uma alternativa de que a pessoa, sem ter uma consulta prévia, ela entra nesse grupo, que todos que estão nesse grupo têm o mesmo propósito, que é ter o carro ou o imóvel, né? Todo mundo pagando em dia, esse grupo vai contemplando cada vez mais pessoas e você tem a viabilidade do teu desejo. Então E isso é muito legal, né? outro detalhe também que é interessante, diferente dos outros consórcios, por exemplo, faz com um banco, entra 10 pessoas, né? Quando eu falo 10 pessoas, entra mais 10. Não, é um grupo fechado. Então, quanto mais contempla, mais pessoas você vai ter mais chance de contemplar, entende? Assim vai rodando a engrenagem e cada vez maior o cenário. Legal. Deixa eu fazer agora uma pergunta para Leila. Bom, a gente está no mês das mães. Você quer deixar um recado para suas filhinhas? Conta um pouquinho disso, como que é? Eu tenho 3 meninas, como eu falei, né? Uma adolescente, pré-adolescente que tem 14 anos, uma que tem 9 e uma que tem 7. É, Como mãe eu falo, né? Eu sou uma mãe que trabalha muito desde que elas nasceram. Eu não tive essa oportunidade, acho que toda mãe gostaria de ter essa oportunidade, né? De acompanhar todo o crescimento dos seus filhos. A gente, quando se dá conta, eles já estão muito maiores. A minha filha que tem 14 é maior do que eu. Mas o que eu falo, para mim, a minha referência de mãe é aquela mãe que está sempre em movimento, né? Então a mãe, ela tem que cuidar da casa, a mãe tem que cuidar dos filhos, a mãe tem que estar atenta no trabalho, a gente está preocupada com os afazeres de todo mundo. Ela é um pouco mãe, ela é um pouco mulher, ela é um pouco profissional, a gente tem que ser esposa também. Então, para mim, esse Dia das Mães, ele é um dia como qualquer um. Eu sou uma pessoa que não tenho muito essa conotação para dias comemorativos. Eu vejo que é uma data comercial, é uma data importante, mas para mim, como mulher, a gente é mãe todos os dias. E somos guerreiras, né? Porque estamos vivendo aí um processo de gerações diferentes que estamos tendo que acompanhar. É difícil, porque eu sou uma mãe muito raiz. A gente educa nossos filhos da maneira que a gente entende que seja o correto, né? Então a gente dá o nosso melhor todo dia. Acho que a gente é precursora, porque a gente é o homem da casa, a gente faz tudo, né? Então é isso, que todas as mães
curtam o seu dia, né? Tentem tirar, que a gente não consegue tirar tempo pra gente. Mas é isso. E para as minhas filhas, que a gente está sempre buscando o melhor, né? Para elas e que elas tenham, que elas levem consigo. Eu acho que a gente deixa de maior patrimônio para os nossos filhos é quem a gente de fato é, né? É muito bom quando a gente deixa riqueza ou patrimônio, mas o melhor patrimônio é o intelectual. Que elas tenham referência de quem a gente foi, tudo que a gente fez, o que a gente batalhou, porque esses mesmos desafios elas vão enfrentar, né? Então é importante elas acompanharem a tua evolução e verem o quanto você é forte, para que num momento de adversidade elas falem: não, eu tenho que seguir em frente, né? Porque a vida não dá tapinha nas costas, você tem que sempre caminhar para frente. Então levanta, sacode a poeira, vê o melhor cenário e vai. Eu sempre educo minhas filhas assim: não tem choro, né? Esses dias teve um episódio lá em casa, na mudança, que sumiu uma tarefa, eu falei: não está em casa. E se perdeu, culpa sua que não organizou. Chorou, chorou, falei: engole o choro, vai fazer de volta o trabalho, porque você é culpada. Então, se a gente educa assim, a gente cria filhos fortes. E em resumo, eu falei: não está, porque eu tenho uma visão sistêmica da casa, não estava aqui. Eu falei para ela. Aí na segunda eu liguei e falei: e aí, encontrou o caderno? Ela falou: estava na escola. E aquele choro todo foi em vão. Então ela tirou de lição o quê? Não adianta você ficar gritando. O mundo não vai parar para te atender. Você tem que correr atrás e resolver o problema. Então eu sou a mãe nesse estilo, mais ou menos. Ai, parabéns, né? E a última pergunta, sempre faço essa pergunta, porque a gente recebe bastante empresários, investidores, pessoas que trabalham no mundo corporativo e eles sempre falam do currículo deles, né? Sim. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês me falem quem é vocês, sem dizer o que vocês fazem. Sem dizer o que a gente faz. Bom, sem falar no trabalho, né? Quem é você? Quem é a Leila? A Leila, no meu ponto de vista, é uma pessoa que realmente impacta pessoas. A minha personalidade ela é muito forte. E eu tenho um poder de contribuição muito grande. Tem pessoas que têm poder de multiplicar conhecimentos, experiências, expectativas, e eu sou uma pessoa muito motivada. Eu sou uma pessoa que já tive situações extremas de saúde, de finanças e que consegui da melhor maneira encontrar uma saída e uma solução. Então eu vejo eu como uma pessoa que eu influencio as pessoas de uma maneira positiva, seja com bom humor, seja com referência de negócios, referência de esforço, capacidade. Eu vejo como isso. Eu me vejo muito como uma pessoa que sempre está motivando os outros. Verdade. Eu já sou aquela pessoa mais analítica um pouco, né? O Jonathan é um pouco pé no chão, né? Mais firme, assim, nas coisas, mas eu sou uma pessoa muito carismática, né? Eu acho que o Jonathan ele é uma pessoa mais. Como é que eu posso explicar assim pra vocês? É um cara bastante acolhedor, né? Quem vê, às vezes, o meu jeito, assim, fala: nossa, o Jonathan é brabo, é chato. Não, eu sou uma pessoa muito flexível, converso, gosto de aconselhar pessoas, né? Inclusive, os treinamentos que eu dou lá pro pessoal, as pessoas me veem muito como referência, porque eu sou uma pessoa carismática, sou aquele cara amigo, brother, sempre positivo, guerreiro. Às vezes a pessoa tá desanimada, pô, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Esse lado acolhedor meu me ajuda muito, né? E também ajuda as pessoas, que às vezes o problema que a pessoa tá, eu já passei por um bocado de grandes na vida, assim, sabe? E eu vejo que às vezes a pessoa se bate com uma coisa tão pequena que o cenário da pessoa é tão difícil que ela não vê o horizonte de outra forma, ela tá só presa naquilo. E eu tenho uma ampla visão que a Leila me ensinou a ter também. Às vezes eu carava um problema, eu ficava bravo e tal. Hoje eu olho, paro, penso. Então, o Jonathan era muito mais sistemático antigamente. Hoje o Jonathan é uma pessoa mais calma, releva algumas A coisas, troca gente ideia. estamos vivendo um mundo em que as pessoas reclamam demais. Isso. E reclamar é você clamar duas vezes. Então, eu dou um conselho para as pessoas que, por mais que a sua situação esteja difícil, existe sim uma alternativa. É fato isso. Então, busquem sempre. Às vezes as pessoas não se abrem. Pelo fato de não trocar uma opinião, você acaba fazendo uma decisão errada. Então, compartilhe a sua dificuldade, busque alternativas. Hoje tem muitas maneiras de você resolver os seus problemas. Eu sou diferente dele, não sou tão sonhadora, eu sou aquela que fala:
a gente está planejando férias, eu falei, vamos para a Europa, eu tenho 1.000, você inteira o restante. Então, você tem que acreditar que vai ser possível. Acho que isso diferencia muito, né? As pessoas de hoje em dia, da nossa geração, 40, 50 anos, ela está sendo muito requisitada de novo. Isso é um ponto legal, né? Uhum. O perfil do público, as pessoas dessa nossa época, teve um tempo que a gente foi muito substituído por novos profissionais, né, mais jovens, e hoje o mercado está buscando de novo esses profissionais que são basicamente resolvedores de problemas, porque a gente tem vivência, a gente tem experiência, a gente já passou por aquilo e sabe como resolver, né? E só complementando mais uma coisa, né, do Jonathan que eu falo. O Jonathan eu, assim, no caso, sou uma pessoa muito grata pela vida que eu tenho hoje, É. sabe? Primeiramente, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mulher, pela vida das pequenas, porque é o sonho de todo homem ter uma família, né? Então, hoje eu sou um cara muito realizado. Eu sou grato, eu era muito sistemático. Hoje a minha vida é completa, então eu sou uma pessoa muito grata a Deus. A honra é sempre dele, né? Tudo que a gente vem construído até um ano atrás, a gente passou por algumas coisas que a gente olhava para frente e não ia. E, cara, Deus transformou nossa vida assim de uma forma no estalar de Deus. Tanto que a minha evolução, nesse pouco tempo que eu consegui ingressar na parte da Demicon, foi uma alavancagem muito rápida. Isso é mérito do Jonathan, da Leila? Não. Tem uma força superior que nos deu um suporte emocional e espiritual mais forte. E um time muito forte que treina. Isso. Um time muito Inclusive, eu forte. queria mandar um abraço para meus gestores, né? Pro Diego Borba, pro André Borba, que são pessoas que Pra acreditaram, Ju, para a Juliana Juliana. também, são pessoas que sempre acreditaram, né? Viram potencial e treinaram a gente firme. São pessoas que acolheram a gente assim, falou, não, Jonathan, é assim, assim, É assado. uma empresa diferenciada. Total. É uma franquia, né? Que, óbvio, a Demicon tem muitas lojas no Brasil. São pessoas que realmente são diferenciadas. Eu venho do mercado de trabalho, conheço altos executivos e a gente está falando nada mais do que pessoas. Que, como eu falei lá no início, não importa a tua capacidade, aonde você formou, se a gente for falar de currículo, meu Deus, eu tenho vários MBAs, tenho pós, falo idiomas, a gente não está falando disso aqui, a gente está falando de pessoas. E nesse local onde o Jonathan está inserido, eu também faço parte, são pessoas extraordinárias que treinam pessoas todos os dias que têm um sonho de mudar de vida. E não só de Então, mudar de isso vida. é bacana, você proporcionar possibilidades para as pessoas. Lá você vê um bilionário, um milionário, né? Acordando 5 da manhã para dar treinamento. Ele não precisava fazer. É uma pessoa que serve os outros. E hoje falta isso nas pessoas. As pessoas querem. A gente vive um mundo de sugadores de energia. Quantas pessoas tem no teu convívio que você olha e fala, meu Deus. E quantos estão te servindo? Poucos, não enche uma mão. Então, você estar inserido nesse ambiente é É um gratificante privilégio, e é né? um privilégio. Então, eu dou sempre esse conselho. Cerque-se de pessoas que te servem, que te entregam algo bom. E elimine, sem medo, aquelas que não te Uhum. entregam nada. Isso aí. Esse é um grande segredo hoje em dia, das pessoas eliminarem os âncoras, os sugadores de energia, aqueles que não contribuem, né? Posso dar um exemplo? Eu e a Leila, a gente andava com algumas pessoas assim, e quando a gente cortou, igual ela falou, cortar sem medo essas pessoas que são âncoras, sugadores de energia, a sua vida vai fazer isso aqui, ó. Um salto, né? Gigante, é surreal. E o cenário que às vezes você chega estressado, algum problema, às vezes não é nem teu, é da Sim, pessoa que te cerca. E quando você começa a andar com pessoas boas, flui tudo tão naturalmente, tão bom e a constelação que a gente fez mostrou muito isso para nós, né? A constelação foi o que deu uma ampliada no nosso horizonte mental, astral, de tudo um pouco. e entender um insight legal de passar para finalizar é que quando você entende esse gatilho, você olha para a pessoa e fala assim, ou eu não sou indelicada, eu, Leila, tenho um jeitinho de conduzir e sair, né? Mas ele já não, ele já é mais grosseiro e mais impactante. Eu não. Mas o que que você faz? Quando você tem esse equilíbrio mental, você escuta aquilo tudo, né? Eu escuto ainda, porque não me afeta tanto. Mas você tem a clareza e você entender, não é sobre mim, É sobre a é pessoa. sobre a pessoa. E isso é um grande divisor de águas. Porque você, às vezes,
tem gente que, como eu, que vai ter que escutar. Eu escuto, né? Eu escuto, eu sou receptora. Tem ele que vai falar, não, cara, isso aí não é comigo, tchau. Foi embora. Eu já corto, Né? eu sou Corta. mais agressivo, Eu já não, eu já corto na sou raiz. mais amistosa, eu me preocupo com a pessoa, eu tento resolver o problema dela, eu gosto. Gosto de uma confusão. Então, você vai Eu escutar. sou igual a ele. Tchau, obrigada. Não, obrigada. Com ela, Eu não. não. Eu penso assim, se a pessoa realmente precisa. Antes da gente ajudar uma pessoa, você tem que saber Se ela quer ser ajudada. se ela quer ser ajudada e por que que ela se encontra nesse cenário. Se ela Entendeu? sabe por quê, Se ela né? sabe o porquê. Se às vezes a pessoa sabe, tá agindo de má índole, eu já corto. Igual Porque eu já tive nesse lugar. Eu falava assim, não, eu tive esse problema. Eu fui numa mentoria, o cara falou, culpa tua. Quando tu parar de mentir pra você mesmo, você me procura. eu tava junto, eu fiquei até em choque, porque eu queria Falar isso pra ela, ela não deixava. Eu falei Aí assim, quando ele falou, quase que eu falei pro cara, ô, tamo junto. valeu." não, eu falei, O cara não faz milagre? É, eu tipo tenho que isso. escutar isso. Sim, porque depois de um tempo, eu fui amadurecendo aquela fala do cara, e eu falei, realmente, é culpa minha. E quando eu saí daquela posição de vítima e me tornei protagonista dessa história, eu mudei o jogo. Então, na verdade, a gente às vezes tem que sair da zona de conforto e assumir, meu, você errou, você deu um vacilo, você deu uma mancada, você é o responsável por esse resultado. E aí mudar essa história. A Maria Clara, falando para finalizar das mães, ela falou, mãe, eu tô indo lá no parque, tá bom? Falei, tá, com quem? Vou sozinha. Ela falou, porque você não me ensinou a ser coadjuvante, eu sou protagonista. Ela disse isso. E eu tô indo sozinha, eu vou lá tomar meu caldo de cana. Tchau. Então, volta aquele assunto, você tem que ser vidraça, né? Porque as pessoas vão levar isso basicamente o que você é. Então, eu acho que o nosso insight é isso, né? Assuma o controle, não minta para você mesmo, não dê desculpas e mude o jogo. Né? O tempo vale muito. Todo mundo quer ganhar dinheiro, porque dinheiro compra experiência. A experiência te dá saúde, longevidade, né? A gente não quer só estar bonita, né? Agradecemos aos médicos que nos cuidam, mas a gente quer ter experiências para compartilhar, né? Se você olhar lá atrás, as pessoas... lembra lá atrás, nós duas, vamos falar aqui, né? Que eles aqui estão numa linha cruzada. Lá atrás, você olhava uma pessoa, a pessoa falava assim, tenho 30 anos, ela não parecia que tinha 60 hoje. Elas eram muito velhas. 30 anos lá atrás, era uma pessoa de 60 hoje. E quando a gente era criança, a gente falava, não quero ficar que nem uma velha de 40 anos. Lembra? Olha hoje esse menino de 60. Que é de 50 estão dando, olha, de levada. Sim. Então, hoje a gente quer ter isso, a gente quer viver muito, a gente quer ter experiência, quer ter longevidade. Então, é esse o caminho, não tem outro. Ai, foi maravilhoso, né, Leite? Muito obrigada mesmo, Leila. Muito obrigada, Eu Jonathan, que agradeço. por vocês tirarem esse tempo de estar aqui também nessa manhã com a gente. Pessoal, muito obrigada e fiquem com esse episódio. Não esqueçam de compartilhar e curtir também e comentar aqui embaixo. A gente vai deixar as redes sociais da Leila e também do Jonathan para vocês que querem saber mais sobre consórcio, sobre essa parte de investimento, vocês entrar diretamente em contato com eles, tá? Muito obrigada Muito obrigada. e até mais. Uhul!